Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo el enorme placer de conversar de nuevo con un gran jugador histórico, un jugador del querido Brasil, un jugador que obtuvo muchos resultados internacionales, que participó en la famosa y tan legendaria Generación de Plata de Brasil, y que jugó campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, alguien con una trayectoria impresionante. Y me refiero a Fernando Dávila, Fernandao, más bien conocido, y quiero darle la bienvenida a esta conversación. También nuevamente nos acompaña Carla Hacherevici, en quien nos ayudará también si hay problemas de comunicación entre el español, portuñol, lo que sea. Así que muchos saludos y bienvenidos a ambos. Gracias, Alfredo. Ahí está. Hola Fernando, ¿cómo estás? Estou bem, muitas graças pelo convite, Martim. Carla, também um prazer conhecê-la. E é sempre bom conversar, dialogar com amantes do voleibol, do esporte. Pelo que me parece, você, Martim, jogou voleibol pelo Chile, né? Pela seleção chilena. E, enfim, eu estou à disposição para poder conversar com vocês sobre, enfim, um pouco do nosso esporte, voleibol. Fantástico. Cuéntame, Fernandao, ¿cuándo comenzaste tú a jugar voleibol y por qué elegiste voleibol, especialmente en un país que es muy loco por el fútbol y otros deportes? ¿Por qué justamente empezaste a jugar voleibol? Tá. Pergunta, Carla, Alfredo, porque o Alfredo está perguntando por que você decidiu jogar vôlei num país que são loucos pelo futebol. Quando eu era chico, 14 anos, 13 anos, jogava futebol, solamente futebol. Voleibol, pouca gente jogava no Brasil, porque neste momento, na década de 70, o basquetebol brasileiro era muito forte, muito forte. O Brasil foi bicampeão mundial de basquetebol. E voleibol, nada. Pero eu estava jogando futebol e no clube Fluminense, a mesma equipe do Bernard, que também jogou no Fluminense, estava jogando futebol quando na quadra ao lado o técnico de voleibol me chamou, porque eu era alto, e ele me chamou para começar a jogar voleibol. Então foi por acaso, simplesmente entrei na quadra de voleibol, muito chico, e comecei a jogar voleibol. Pero antigamente o voleibol era muito amador, muito simples em Brasil. Treinávamos somente 2 vezes por semana. E eu não gostava de voleibol, gostava de futebol. E o técnico, chamado Bené, ele insistia, brigava comigo. Ele ia, inclusive, no Maracanã, estádio de futebol, Maracanã, me buscar, porque eu era fã de Vasco da Gama, clube muito popular aqui no Brasil. E ele sabia que eu estava lá na bancada torcendo por Vasco. Solamente com 17 anos que eu comecei a praticar, a treinar em treinamento um pouco mais forte. E com 19 anos eu fui ao meu primeiro campeonato mundial no México. 19 anos. Eu joguei 3 mundiais. 74, 78 e 82. Em 82 nós ganhamos a primeira medalha de prata. Perdemos somente para a União Soviética na final. A União Soviética era um time como NBA, impossível de ser batido naquele momento. E eu joguei 2 Pan-Americanos em 75, medalha de prata. Em 83 nós fomos campeões, ganhamos de Cuba na final por 3-1. E a Olimpíada, joguei a Olimpíada de Montreal em 76 e joguei a de 84 quando ganhamos a primeira medalha em Jogos Olímpicos. A Olimpíada de 80 em Moscou não pude jogar porque estava jogando
na Liga Profissional Americana. Eu fui convidado para jogar na Liga Americana, joguei em 78, 79. Pero todos os jogadores que jogaram na Liga Americana foram cortados. A Federação Internacional não permitiu a ida para Moscou. Enfim, em 82 pudemos voltar à seleção. Só em 82 voltei a jogar na seleção. 82, 83 e depois da Olimpíada de 84 eu parei porque estava muito mal de joelho. É joelho, como é que fala? Não sei. Joelho. La rodilla. Estava muito mal de la rodilla. Okay. Rodilla. Muito mal. 82 fiz uma cirurgia, 83 outra cirurgia e 82, 83, 84 praticamente todos os jogos eu tomava uma injeção, não sei se injeção é o nome, para poder suportar a dor. Então, foi muito difícil para mim também nos últimos 3 anos, muita dor. Mas é um sofrimento que valeu a pena. Foi muito significante para mim jogar muito tempo voleibol no Brasil, pelo Brasil. Perfecto. Quería preguntarte, Fernandao, justamente por algo que tú has mencionado, que tú jugaste en Estados Unidos, en una liga profesional. ¿Cómo fue que llegaste a Estados Unidos? Porque también parece que jugaste con Bebeto en Estados Unidos. ¿Cómo fue que llegaste a esa liga? ¿Cuánto tiempo jugaste? ¿Cómo era jugar en Estados Unidos? Ele está me perguntando como é que foi nos Estados Unidos, né? Sim. Está perguntando como você chegou a jogar nos Estados Unidos, você compartilhou, jogou com a Bebeto, como foi? Quem me convidou, quem me levou para os Estados Unidos foi o Bebeto de Freitas. Bebeto, ele era um grande jogador, levantador, muito bueno, e ele foi primeiro. Ele e Luiz Emar, de Minas Gerais, outro excelente jogador. E depois o Bebeto me ligou para fazer o convite para ir para jogar nos Estados Unidos. E eu fui para San Diego. A primeira temporada joguei em San Diego, a segunda temporada joguei por Salt Lake City, Utah, e a terceira temporada, no meio da temporada, acabou a liga, broken. Acabou, faltou grana, dinheiro, La Plata, não tinha mais La Plata. E fiquei um pouco nos Estados Unidos e voltei para o Brasil. Mas voltei de férias, vacation. Mas aqui, família, amigos, o Fluminense me chamou para voltar a jogar. Eu não queria muito, mas voltei a jogar. E aí o Bebeto não era mais jogador, e sim coach, técnico da seleção brasileira. E o Bebeto me ligou e falou, olha, eu quero você novamente na seleção. E eu falei, Bebeto, não quero mais jogar, estou mal de rodilha, né? Rodilha, né? Joelho, não quero. E ele falou, você vai voltar a jogar na seleção comigo. E eu pedia para ele não me convocar, não me chamar, don't call me. E eu acabei jogando 82, 83, 84. Um detalhe, em 82, quando nós perdemos a final para a União Soviética, durante o campeonato, nós ganhamos da Polônia, 3-0. A Polônia foi campeã olímpica em 76, em Montreal. Ganhamos de Cuba, ganhamos de Bulgária, ganhamos de Japão. E foi uma surpresa, porque jogamos até a final. Mas após a partida final, eu fui para o quarto do Bebeto, no hotel, e falei para ele, Bebeto, vou te pedir um favor.
não me chame mais, não me convoque mais, porque eu não aguento mais jogar de dor. E ele falou, mas por quê? Eu falei, não, tem muitos bons jogadores, jovens, o time é muito, muito bueno, o time pode crescer mais ainda, e eu não consigo acompanhar, porque meu joelho, rodilha, muitos problemas físicos. E ele falou, ok, tá bom. Mas não adiantou. Em 83, Pan-Americano, Sul-Americano, Olimpíada, e eu devo muito ao Bebeto de Freitas, ao técnico Bebeto de Freitas. Devo muito, muito a ele, porque durante 5 meses de treinamento, eu treinava somente um mês e pouco, porque eu não conseguia treinar muito por causa das dores. E ele me colocava para jogar, sempre, rogava. Então eu devo muito a pessoa do Bebeto, que infelizmente o ano passado faleceu, teve um infarto e morreu jovem ainda. Sí, sí, es cierto lo que tú comentas, Fernandao, lo de Bebeto, la importancia que tuvo Bebeto en el voleibol de Brasil, en el desarrollo, en cómo ustedes fueron capaces de pegar un salto, como se dice en Chile, para llegar a lo mejor del mundo, a jugar finales en el Mundial, ganar el Panamericano, estar en los Juegos Olímpicos. Y también, bueno, me tocó hablar con personas como Dunoro, con Bernard, que me contaron que ellos también participaron en este proceso de pasar del Mundial de Italia, que les fue mal, a hacer un trabajo muy en serio, de entrenar muchas horas para lograr finalmente estar donde, bueno, Brasil está hoy día, a nivel lo mejor del mundo en el voleibol. Pero yo también quería un poco preguntarte de nuevo, porque me parece muy interesante esto que tú jugaste en Estados Unidos, porque lo que yo sé es que en Estados Unidos en esa época había una liga mixta de hombres con mujeres que jugaban juntos en equipos profesionales y que hubo un gran basquetbolista, que era Will Chamberlain, que también fue un rostro muy importante en esta liga. ¿Tú jugaste con él o fueron ligas distintas? Cuéntame un poco, por favor, acerca de la experiencia en Estados Unidos. Carla, eu tenho um pouco de dificuldade porque está picotando muito a palavra do Martim. Não tem problema, eu explico para você. Perguntou sobre como foi a tua experiência de jogar nos Estados Unidos, que, pelo que ele entende, existiu uma liga mista, um grupo misto, e que teve esse jogador de basquetebol, que Will Chamberlain. Ele queria saber se você jogou com ele, se você teve a oportunidade de interactuar com ele nessa liga mista. Qual foi a sua experiência nos Estados Unidos? Martim, a Liga Americana foi muito importante para mim, para meu desenvolvimento como jogador. Porém, não tinha rodízio, no rotation. Eu ficava solamente na rede. Eu tinha que atacá-lo o tempo inteiro. E jogavam 2 mulheres atrás, back. E tinha também um levantador. Quer dizer, eram 4 homens e 2 mulheres. E as 2 mulheres normalmente defense, all the time. E foi muito interessante, porque às vezes o cortador grandão, enorme, cortava e você tinha uma peruana, uma japonesa, uma brasileira, uma americana defendendo uma cortada de um homem forte e o público gostava muito. Eu melhorei muito nos Estados Unidos meu ataque, porque treinamento solamente de ataque, não precisava defender nada. Você sacava e ia para a rede. O serve ia go straight para a rede. E foi um momento muito importante, porque nos Estados Unidos eles veem o esporte como business, né? Entretenimento como business. E eles faziam tudo para atrair patrocinadores e público. E com isso, você tendo 2 mulheres jogando, atraía muita gente, era uma coisa diferente. Imagina você, Carla, jogando no meio de homens, defendendo, atacando.
Então, é interessante. E naquele momento, em 78, 79, o Peru era muito forte. Peru, no feminino, as mulheres. E tinha muitas mulheres do Peru jogando voleibol e jogando melhor até que homens. Muita defesa, eram jogadoras rápidas. Então, foi um lance assim, bem interessante. E o Will Chamberlain era um jogador de 2 metros e, se não me engano, 16. 2,16. E ele já tinha parado de jogar há muito tempo basquetebol. E um time, se não me engano, de Tucson, eu não me lembro, Tucson, El Paso, um time do Texas, contratou. O time foi de El Paso, assim que El Paso. Contratou e ele era muito alto, ele ficava simplesmente dava um tapa na bola, porque ele era muito grande, era quase impossível bloqueá-lo. Mas ele também não tinha fundamentos, ele não sabia serve, passar, não sabia bloquear, nada. Mas toda vez que o Will Chamberlain anunciavam que ele iria jogar lá para a partida, o público, porque ele era um ícone nos Estados Unidos, o público enchia o ginásio, porque todos queriam ver o Will Chamberlain jogando voleibol. E ele era um ex-jogador de basquetebol. Então, como nos Estados Unidos a questão é business, é entretenimento, é importante ter Will Chamberlain jogando na Liga Americana. Así es. Mejor le preguntas tú directamente, Carla. Bueno, siguiendo con su evolución en el voleibol, y como él comentaba, él jugó después varios campeonatos muy importantes, el Mundial, los Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Pregúntale, porfa, ¿cómo era jugar en ese equipo de la generación de plata, que era un equipo, entre comillas, bajo para la época? Porque salvo él, y creo que a Mauri, el resto eran jugadores de 1,90 m, bajo el 1,90 m. ¿Cómo hacían ellos para ser tan buenos y enfrentar equipos tan altos como los soviéticos, los americanos, los polacos? ¿Cómo entrenaban ellos para justamente contrarrestar quizás la falta de altura versus un juego muy rápido, muy potente, muy efectivo? Fernandão, o Alfredo pergunta que, já que você participou em tantos campeonatos tão importantes e que a geração de prata, né, em geral, era uma média muito baixa, era um equipe baixo de estatura, correto? Só você e a Mauri eram os mais altos. Como vocês fizeram? Qual foi a estratégia para enfrentar os outros equipes, como, por exemplo, da União Soviética, que eram muito mais altos? Como vocês trabalharam essa parte? No time brasileiro, nós tínhamos jogadores tecnicamente excepcionais. É incrível. Renan Del Zotto, foi técnico da seleção brasileira, foi um jogador excepcional, fora da curva. Tínhamos também Bernard Hasemann, que você conhece muito bem, Martim. Foi outro jogador, na minha opinião, o jogador mais rápido, né? Parecia um velocista jogando voleibol. Foi algo impressionante. Tínhamos também Montanaro, outro jogador muito rápido, tecnicamente excepcional, muito forte. Então, nosso time perdia na altura, em bloqueio. Nós não tínhamos um bloqueio muito forte. Eu era o jogador mais alto, 1,98, alto para a época. E a Mauri, 1,94, 1,95, eram os mais altos. Xandó, 1,92 m, quer dizer, Roy seria um jogador baixo, estatura, né, pequena, mas o Xandó foi um jogador excepcional no ataque, um monstro. Então, o nosso time era um time muito rápido para aquele momento do voleibol,
e extremamente técnico. Nós tínhamos um passe, serve, eu não sei como aí em espanhol como é que é passe. Como é que é, Carla? ¿La É o recepción? serve, o passe de bola. Passe é passe. É, o passe. Nós tínhamos um passe. Quando lo entrega. O levantador, o William, Uhum. ele jogava a maioria das vezes, etc., com a bola na mão, porque o passe era muito bueno. Então, eu tinha um bom passe, Bernard, excelente, Hernan, Amaury. Então, o William sempre trabalhando com a bola muito próxima. E com isso ele podia trabalhar muito as jogadas rápidas pelo meio, para Xandó. E com isso o time ganhou muita velocidade, muito técnico o time. Quando nós jogávamos contra a União Soviética, Estados Unidos, Bulgária é um time também sempre muito alto, nós conseguíamos jogar de igual para igual. Muitas vezes ganhamos, muitas vezes, a maioria, pela qualidade técnica dos jogadores. Né? Quem viu Renan, Bernard, viu tudo, porque eles eram jogadores fenomenais, excepcionais. Sí, cuéntale, Carla, porfa, que yo cuando hablé con Brunoro, el entrenador, él también me comentaba eso, que frente a entre comillas, handicap de la estatura, los jugadores inventaban juegos, por ejemplo, el famoso el Jornada de las estrellas, o el Viaje al fondo do mar, o sea, hacían mucha innovación y eran muy creativos para lograr finalmente un juego muy, muy eficiente. Sim. Fernando está falando que ele, quando conversou com o técnico, efetivamente ele confirmou que para enfrentar a altura do adversário, vocês tiveram que criar coisas absolutamente criativas, inovadoras, como a Jornada das Estrelas, a Viagem ao Fundo do Mar e outras tantas inovações que só o Brasil mesmo faz, né? Que ficou marcado na história, realmente. É verdade. O Brasil desenvolveu, pelo que todos comentam, falam, uma escola brasileira de voleibol. Muita habilidade, muita técnica e também um bom condicionamento físico. Fisicamente, nós éramos muito fortes. Não tinha muita estatura, mas eram jogadores que podiam jogar durante horas e horas sem problema. Então, nós criamos, talvez, uma escola brasileira. Habilidade, velocidade e força. E o Viagem ao Fundo do Mar, a questão do Jornada nas Estrelas, na minha opinião, era muito marketing, né? Porque os ginásios à altura eram poucos ginásios pelo mundo que o Bernard podia dar o Jornada nas Estrelas. Mas foi um marketing aqui no Brasil impressionante, né? O público gritava, vibrava quando o Bernard ia lá para trás e dava os saques Jornada. E ele errava muito. Os jogadores não gostavam, porque ele errava muito. Mas também, quando acertava, era inacreditável, porque o problema, a bola ia muito alta. E a iluminação era de cima para baixo, então você não via a bola, não conseguia mirar lá a pelota. E quando ela descia numa velocidade tal que você não conseguia responder ao movimento para passar a pelota. Mas era importante, como questão até de marketing, porque o Bernard até hoje, além de ter sido um jogador excepcional, ele é conhecido como o homem da Jornada nas Estrelas. Sí, es cierto. Oye, Carla, dile porfa que como este es un computador de mi hijo, que es Martín, dile que me quedan pocos minutos y si se corta o lo cortamos, volvemos de nuevo al mismo link, porfa. Ok.
Fernandão, se em caso que corte a ligação, que ele está no outro computador, a gente accede, tem entrar no mesmo link que você entrou antes, a gente entra no mesmo, já? Ok? Tá ok. Claro, porque me cambié Eu computador. aguardo aqui. ¿Qué dice? Em caso, quando cortar, a gente entra no mesmo link. Sí, yo le mando el link Não por sei o que WhatsApp. ele manda o WhatsApp. É só que a gente continua. Perfecto. Ya, siguiendo con la conversación, pregúntale por favor, bueno, él ya habló algo del Mundial de Argentina contra la famosa final contra el equipo soviético, pero también él jugó el famoso partido en el Maracaná contra también la Unión Soviética bajo la lluvia, que fue todo un hito, un gran hito mundial del voleibol. Quería saber de sus palabras cuál fue su experiencia, porque he tenido la suerte de hablar con Bernard, con Sabine, con Panchenko, acerca de su experiencia en ese partido, que fue tan impresionante por la cantidad de público y por lo que representó. Pregúntale, porfa, cuál es su experiencia de ese famoso partido en el Maracaná. Fernandão, qual foi a sua experiência, qual foi a sua sensação nesse jogo que foi tão importante no Maracanã, com chuva, com tanto público, contra a União Soviética? O voleibol brasileiro, além de termos uma equipe muito boa e marketing, a Confederação Brasileira de Voleibol utilizou o marketing para poder fazer o voleibol se tornar popular, mais popular. E quando o presidente Carlos Nussmann anunciou que a seleção brasileira jogaria no Maracanã, ninguém acreditou, porque algo impossível, como voleibol dentro de um estádio, e foi possível. Tanto que quebramos o recorde mundial em nenhuma partida, outra partida, desde 83, foram 95 mil pessoas pagantes, 95 mil pagantes, Maracanã completamente, o antigo Maracanã, né? Hoje, a capacidade não se pode colocar 70 mil pessoas, 68, 69. Mas naquele momento, o Maracanã colocaram 75 mil pessoas, 95 mil pessoas. É um recorde mundial. Se não me engano, anos atrás, tivemos Polônia contra a Sérvia no estádio de Varsóvia. No estádio de Varsóvia. E o público chegou perto, cerca de 70 mil pessoas. E eu estava preocupado, será que o recorde será quebrado? E não conseguiram quebrar. Eu acho que nunca uma quebra de recorde do Maracanã, porque não tem estádio público, talvez, mas estádio para 95 mil pagantes. Mas ficamos preocupados, não queremos perder esse título. Mas o jogo foi emocionante, estava chovendo muito, 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 e tivemos de parar durante o primeiro set, e os jogadores da União Soviética ajudaram a limpar a quadra. Foi algo muito interessante. E o público não se importou com a chuva. Choveu torrencialmente e todos ficaram dentro da quadra. Tivemos o jogo. Eu joguei, se não me engano, o primeiro set, um pouco do segundo, porque, como eu falei anteriormente, eu tinha muitos problemas de joelho, de rodilha. E era melhor eu ser sacado do que poder me contundir, me machucar seriamente. E ganhamos de 3-1. Foi uma partida amistosa. Obviamente, os soviéticos não jogaram todo o seu potencial. Foi uma festa para o voleibol mundial, não só no Brasil, porque ficou marcado para o mundo que o voleibol poderia ser jogado também dentro de um estádio de futebol. Así es.
Pregúntale después, Carla, bueno, si se corta lo retomamos, acerca de su experiencia o su visión de Los Ángeles, del 84, porque ahí jugaron un campeonato muy bueno, jugaron muy bien, incluso al futuro campeón olímpico de Estados Unidos, ellos le ganaron un partido anterior, un partido de grupo, o no me acuerdo qué etapa, y después se enfrentan nuevamente al equipo norteamericano, y los americanos jugaron muy bien, y Brasil no jugó tan bien. Pregúntale un poco qué piensa él, qué les pasó, si fue una sorpresa el resultado, o ellos esperaban esa final. Fernandão, Alfredo pergunta sobre a experiência em Los Angeles, em 84, um jogo contra os Estados Unidos, que parece que foi uma surpresa, que o Brasil não jogou tão bem, que os Estados Unidos jogou de forma surpreendente. Qual foi a tua sensação aí? O que aconteceu nos Estados Unidos é que nós fizemos algumas partidas jogando muito mal. Nós perdemos para a Coreia de 3-1, e a Coreia não era uma equipe muito forte, e perdemos, jogamos muito mal. Pero em seguida, nós jogamos contra os Estados Unidos na primeira fase e nós tínhamos que ganhar para continuar, senão estaríamos fora da Olimpíada. Ganhamos dos Estados Unidos de 3-0, algo que também surpreendeu a muita gente pela forma como nós ganhamos dos Estados Unidos. Depois chegamos à final ganhando da Itália por 3-1. E na partida final, o Brasil jogou realmente muito mal. E os Estados Unidos fez uma partida excepcional. Os Estados Unidos, todos os jogadores foram excepcionais e nós não conseguimos em nenhum momento jogar o nosso potencial. E fica sempre aquela frustração, decepção, porque nós jogamos bem na primeira partida contra os Estados Unidos, muito bem, ganhamos de 3-0, e na partida final perdemos por 3-0. Os Estados Unidos fez uma partida talvez a melhor que eu tenha visto até hoje, fez uma partida impecável. São coisas do esporte. É muito fácil você criticar, elogiar, mas é muito difícil você encontrar uma única razão por que nós perdemos lá final. Eram duas equipes muito parelhas, tanto que ganhamos 3-0, perdemos depois. Me estabas contando de Los Ángeles, que fue una sorpresa el jugar contra Estados Unidos, que fue un partido muy difícil y que ustedes no jugaron bien. Bueno, después de eso, tú comentaste que por tus problemas de salud te retiraste del voleibol. ¿Y qué hiciste después del voleibol activo? ¿A qué te dedicaste? Sim, atualmente, quer dizer, estou com 65 anos. E estou aposentado, retirement. Okay. Mas eu continuo trabalhando e durante muito tempo fui secretário de esportes de uma cidade cerca de 1 hora far away do Rio de Janeiro. Okay. E continuo trabalhando com o prefeito da cidade de Itaboraí. Perfeito. Nome Itaboraí, a cidade. E eu tenho também, durante muitos anos, tive uma pequena empresa, pequeno business, sobre marketing, esportes marketing. Okay. E trabalhei durante muito tempo promovendo eventos culturais, esportivos e gestão. E ainda continuo trabalhando com a prefeitura de Itaboraí. Amanhã, sexta-feira, em Brasil, terei uma reunião, um meeting, com o governador do Rio de Janeiro e o prefeito de Itaboraí. E sou uma pessoa próxima ao prefeito da cidade de Itaboraí. Pretendo parar ano que vem, parar e aproveitar um pouco mais a vida. Desde que
parei de jogar. Sempre trabalhei muito, porque não fiz money, não fiz plata jogando, porque na minha época a plata era muito pequena. E quando parei de jogar, tive de trabalhar muito. E trabalhei, consegui um patrimônio, tenho uma vida regular, boa, e pretendo o ano que vem parar com o trabalho para aproveitar. Eu tenho três filhos, 33, 26 e 25 anos. O menor está morando nos Estados Unidos, em Miami, e 2 estão acá no Rio de Janeiro, e pretendo curtir, aproveitar mais a minha família. Perfecto, fantástico. Mira, Fernando, para mí ha sido un placer conocerte, hablar contigo, escuchar tus historias, que son muy entretenidas. Como te comentaba al principio, conocer gente como tú que jugó en tantas ligas importantes en Estados Unidos, con la generación de plata de Brasil, y que fue tan importante porque marcó un antes y un después en el voleibol mundial. Para mí es una alegría enorme. Quiero mandarte un gran abrazo desde Chile, mucha salud, que puedas disfrutar con tu familia y que estemos en contacto como siempre. Para mim foi uma emoção muito grande. Estou muito contente em poder conversar, falar com você. Peço desculpa porque há muito tempo não hablo nada de espanhol, inglês. Então, falei um pouco de português, espanhol, inglês. Diga para a Carla, muito obrigado. Carla é uma pessoa muito bela, muito bacana. Conversamos muito também. E você, quando vier ao Brasil, ao Rio de Janeiro, faça contato, comunique para poder recebê-lo e conhecê-lo pessoalmente. Saímos para, enfim, conversar sobre esporte, sobre vida. E o convite também para a Carla. Caso a Carla venha ao Rio de Janeiro, para me ligar, que eu gostaria de conhecê-la também. Fantástico. Muchas gracias. A ti, que estés muy, muy bien. Chao, Fernando. Hasta luego. Hasta breve, nos veremos.